a todos! Bem-vindos a mais uma edição do IBBN News. Celebraremos nesse próximo domingo, às 9h30, a Ceia do Senhor, ministrada pelo pastor Carlos Henrique e transmitido via Facebook na página oficial de nossa igreja. Acesse, participe da mesa, celebre com sua família, relembrando a salvação que chegou a nós pelo sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e cumprindo mais este mandamento como sua igreja. A Secretaria da IBBN solicita a seus membros que atualizem seus e-mails e telefones no cadastro da igreja, para melhorar nossa comunicação nesse momento de distanciamento. Acesse o site da igreja www.ibbn.com.br, clique no formulário de cadastro e atualize rapidamente, ou entre em contato diretamente com a Secretaria da Igreja pelo telefone 65 99983 7320. Para ver estes e outros avisos, acesse ibbn.com.br ou em nossas mídias sociais. Boa noite, seja bem-vindo ao culto da Igreja Batista Boas Novas. Nós nos alegramos por poder entrar em sua casa para juntos, mesmo à distância, celebrar ao nosso Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito e por tudo o que Ele ainda fará nas nossas vidas. Nossas celebrações têm sido online por conta da pandemia do Covid-19, em um isolamento social necessário, porém isso não nos impedirá de continuar adorando ao Senhor, de buscá-lo e de prestar a Ele o nosso culto, o nosso louvor e a nossa gratidão. Então eu quero convidar você a orar nesse instante, para que nós comecemos o nosso culto orando ao Senhor, buscando sua presença. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos porque o Senhor é Deus, nós não somos, e por isso nós somos dependentes do teu amor, da tua graça, da tua compaixão. Toma-nos em tua presença, ó Deus, e neste momento que nós estamos começando a nossa celebração, que o teu nome seja exaltado em cada lar, em cada família. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse mesmo espírito, gostaríamos de convidar você, meu amigo, minha amiga que está aí em casa, para estar junto conosco, adorando ao nosso Deus, dizendo que Ele é digno. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração
dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. A nossa igreja preparou para o mês da família algumas atividades. O mês de maio é tradicionalmente um mês da família e preparamos algumas atividades para a sua família, mesmo durante esse período de isolamento social. A primeira coisa que nós teremos é a série de mensagens pregada pelo pastor Carlos, que serão transmitidas aos domingos, às 18 horas, pelos nossos canais de comunicação. O tema que será trabalhado é Proteja a Sua Família. Assista, participe, nos ajude a divulgar e creia que a palavra de Deus tocará muitas famílias
durante esse mês de maio. Além disso, convidamos você a participar de outra atividade da nossa igreja, que nós chamamos de vitaminas diárias. O que são essas vitaminas diárias? São pequenas atividades, ações que nós planejamos para que você demonstre o amor de forma prática para os membros da sua família. Você irá recebê-las diariamente no celular cadastrado em nossa igreja. Participe conosco disso também. Ainda convidamos você para realizar o culto do lar semanalmente na sua casa. Nós enviaremos para você um roteiro simples para que você possa seguir e adorar ao Senhor com a sua família. Participe do mês da família IBBN. Proteja a sua família. E agora eu quero te convidar a assistir um depoimento de uma das famílias de nossa igreja, falando sobre a importância da família nestes tempos de crise. Acompanhe conosco. Olá, irmãos. Eu sou o Mário da Denise. Eu sou a Denise do Mário. Essa é a nossa filha Júlia. Falando um pouquinho sobre a família nesse tempo de crise. Uma coisa interessante que nós temos conversado bastante nesses dias é que Deus tinha priorizado desde o princípio a família. E com o passar do tempo acabou que o trabalho, as outras atividades que nós fazemos nos distanciaram. E eu vejo que nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, Deus tem dado a oportunidade para nós de podermos conviver com a família novamente, poder ter um momento com a família a mais. E isso pode ser bom, como também pode ser ruim, pode trazer estresse, desgastes, mas é o momento que Deus nos dá para fortalecermos aquilo que eu acho que é a coisa mais importante que nós temos, é termos a nossa família como um local de refúgio, de proteção e de cuidado, e que nesse tempo seja um momento de fortalecimento da família. Deus abençoe cada um. E depende de nós, irmãos. Todos os dias somos nós que decidimos como será o nosso dia e como faremos. O dia, para ele ser bom ou ruim, depende de nós, que é o desafio, porque na verdade é como se nós estivéssemos vivendo nossas férias e o nosso fim de semana, só que em dias, em dias mais prolongados. Então depende de nós, de acordar, respirar e pensar, vamos tolerar mais o outro, vamos ser pacientes, vamos ter mais compreensão, porque os dias são estressantes, a rotina é diferente, nós temos a escola dentro de casa, o trabalho dentro de casa, as coisas de casa também. Então depende de nós, de termos essa paciência, compreensão e essa empatia de entender que não está sendo fácil para ninguém, na verdade, dentro de casa. E é isso, aproveitar esse tempo juntos, de tudo que tem sido difícil, mas o bom é que a família está ali juntinha, e é uma coisa que eu acho que em todo esse tempo de casado e agora que nós temos a Júlia tem 8 anos, e é a primeira vez que a gente vive tão intensamente em família, tirando as férias e isso na semana, é a primeira vez que a gente vive tão intensamente a família. Então é isso, a gente vai aproveitar para construir memórias, para fazer coisas gostosas juntas, porque vai passar. Então, pelo menos que fique lembranças boas, desse período difícil. E é isso. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti.
é minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, multiplicará a sua presença como um bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Assim, Senhor, com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a ti com alegria. Esta é uma parte do nosso culto que nós separamos para adorar ao Senhor, entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu quero ler contigo um texto de Paulo aos Filipenses, do capítulo 1, versículos 3 a 6, que diz o seguinte: Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O motivo da gratidão do apóstolo Paulo era o fato de que os irmãos da cidade de Filipos haviam renovado o interesse em participar da obra missionária. Em um tempo como aquele, os recursos eram escassos. E Paulo entendia claramente o papel da contribuição financeira, sendo uma bênção para a continuidade da pregação do Evangelho. Nenhum daqueles irmãos foi obrigado a contribuir, mas o fizeram pela convicção de que estariam cooperando com a obra do Senhor. Da mesma forma, nós queremos convidar você a contribuir para a continuidade da obra do Senhor, realizada por meio desta igreja. Faça isso, eu quero convidar você a fazer isso com o mesmo espírito, com a mesma vontade que havia nos irmãos. E veja o que o apóstolo Paulo diz ainda na mesma carta, Filipenses 4:18, que diz assim: Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. As contribuições daqueles irmãos permitiram que Paulo e seus companheiros de missão estivessem amplamente supridos. Mas mais do que isso, o próprio apóstolo reconheceu que essa contribuição era uma forma de adorar a Deus ao dizer: elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Que esse mesmo espírito esteja no meu e no seu coração, de contribuirmos com alegria para a obra do Senhor. Use uma das instituições bancárias que estão aparecendo na tela agora para enviar o seu dízimo e a sua oferta. Que Deus continue abençoando a você e a sua casa
provendo tudo o que você necessita. Em nome de Jesus. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. E o que mais quero é estar bem junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu bem sei. Servir-te é tudo o que eu espero. E o que mais quero é estar bem junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é essa música, Pai. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Muito obrigado, banda, muito obrigado, músicos, por esses momentos, essas canções que edificam nossas vidas. Oi, igreja, como eu estou com saudade de vocês. Como dói o coração poder olhar essas poltronas vazias e não ver vocês aqui. Mas eu louvo a Deus pela essa oportunidade que nós temos de poder prestar um culto para Ele e reunir a igreja numa rede virtual e podermos estar aqui adorando o nosso Deus, louvando, cultuando a Deus. Eu fico imaginando
O primeiro culto que nós vamos fazer depois que tudo isso terminar. Eu fico imaginando como será a reação de cada um de nós. Eu acho que eu vou chorar muito. Ver cada um entrando aqui no templo, podendo abraçar. Eu sinto falta do final do culto, poder ir lá na porta, cumprimentar você, dar um abraço em você, dar um beijo. Como isso faz falta. Mas sabe de uma coisa? Eu estou vendo isso também para um lado positivo. Eu acho que Deus está forçando a igreja a sair daqui das quatro paredes. Percebe como nós tivemos que nos reinventar e levar essa mensagem pelas mídias sociais para tanta gente que talvez nunca entraria aqui. Mas eu vejo o momento de nós retornarmos para a Assembleia, sair das casas e vir para aqui. Isso é igreja, eclesia é Assembleia, deixar as casas se reunir. Nós estamos no mês de maio, e como é de praxe em nossa igreja, todo mês de maio eu faço uma série de mensagens para a família. Nós enfatizamos a família. Pastor Josias já falou sobre as diversas atividades que nós vamos realizar durante esse mês de maio. E uma delas, então, como ele disse, é essa série de mensagens. Então, nós vamos ter a série de mensagens no mês de maio. São 5 domingos, começando com este agora. E eu escolhi como tema principal, o tema aqui, norteador dessa série de mensagens, proteja a sua família. Se eu não me engano, no ano de 2012, eu acho que foi isso, eu preguei uma série de mensagens no mês de maio sobre esse tema também, com ênfase diferente. Mas esse ano, a situação é diferente. E eu quero começar falando sobre a importância da família. Como que a família é importante. Hoje a família está sendo a fortaleza para nos proteger desse inimigo invisível, esse micro-inimigo que nós não vemos, mas está nos atacando. E olha que interessante, a família está sendo a fortaleza. E é interessante que quando o coronavírus começou a espalhar e afetar a sociedade, a orientação que nos foi dada não foi para nós irmos para os hospitais, não foi mandar, vai para um hotel, fica lá no hotel, não foi, vai para a casa de um amigo, fica lá no amigo, não, a orientação foi, vai para a sua família, fica no seio do seu lar, porque lá você vai estar protegido, e lá você também vai impedir que esse vírus se propague, que esse vírus se expande mais ainda. Foi um grande intelectual brasileiro, um dos maiores que o Brasil já produziu, chamado Rui Barbosa, quem disse que a família é a célula máter da sociedade. E é interessante, ele disse isso no sentido de que a família é a origem, que dá origem à sociedade. Máter é origem, é mãe, é de onde tudo se origina. E diz então que a sociedade se origina na família. E as autoridades, quando nos orientaram a nos ajudar nesse momento, eles recorreram à família. Disse, vai lá para a sua família, vai lá para a célula máter, a sociedade máter, que forma a grande sociedade, porque você vai estar protegido lá. Não importa a família. O pastor Gilson Bifano, do Ministério Oico, ele fez um estudo e, baseado na Bíblia, ele apresenta 6 tipos de família. Ele fala da família nuclear. A família nuclear é formada por casal sem filhos. Nós temos, por exemplo, na Bíblia, a Áquila e Priscila. Eles não tinham filhos, mas era uma família. Ele fala do segundo tipo de família, a família nuclear. A família casal com filhos, como José e Maria, os filhos. Era uma família nuclear. Mas nós temos a família monoparental. É a família formada por pai ou mãe, cuidando dos filhos ou do filho sozinho, sem o cônjuge. Nós temos um exemplo na Bíblia disso.
Agar e Ismael. Agar, ela criou Ismael sozinha, não tinha o cônjuge. Mas nós temos também a família chamada mosaico. A família é formada por casais que já casaram uma segunda vez, terceira vez e com filhos. Eles formam uma grande família. Temos um exemplo na Bíblia. Davi era uma família mosaica. Ele tinha várias esposas e cada um filhos. Era uma grande família. Mas nós temos a família também unipessoal. Adulto, solteiro, que vive sozinho, divorciado, viúvo, viúva, não tem filhos, moram sozinhos. Nós temos o exemplo de Marta, de Maria, Lázaro, eles viviam sozinhos, não fala que casaram. Agora, nós temos também um outro exemplo que ele apresenta da família ampliada. É pai, é mãe, são os avós, netos, até cunhado, tudo vivendo junto. Um exemplo que nós temos na Bíblia é a família de Abraão e Sara, quando saíram de Ur dos Caldeus. Eles saíram, e é interessante que tinha os agregados que foram junto dele. Não importa a família, não importa qual seja a sua família, como é formada a sua família, mas é a sua família, ela é muito, muito importante. A família é tão importante que quando Deus planejou a vinda de Jesus a este mundo, Ele precisou de uma família. Jesus veio, encarnou-se e usou uma família. Para vocês verem como que a família é importante. Eu fico imaginando, será que Deus escolheria você e sua esposa para serem os pais de Jesus? Será que Ele escolheria você, casal, para ser pai de um filho com a grande missão que Ele tem neste mundo? Eu fico imaginando os pais, de Samuel, de Sansão, o pai de João de Batista, os pais deles, eram crianças, filhos, com a missão especial dada por Deus. E dentro da missão dessas crianças, de Samuel, Sansão e João, eles tinham algumas coisas que não podiam fazer. Eles eram nazireus, eles não podiam cortar o cabelo, eles não podiam beber bebida fermentada, tomar um vinho, eles não podiam. Agora imagine vocês, os pais dessas crianças, terem que educá-las nesta condição. Será que seu filho tem uma missão especial dada por Deus? Será que você está formando para que ele cumpra essa missão? Eu fico preocupado quando vejo os pais permissivos, pais que deixam os filhos fazer o que querem, coisas erradas. Vocês não sabem a missão que eles têm, que Deus tem para eles, pode estar prejudicando a missão deles. Percebe como que família é importante? A primeira vivência do ser humano acontece na família. É ali na família que ele ganha o seu biotipo. Eu sou desse jeito, baixinho, careca, gordinho, não estou muito gordinho não, emagreci um pouquinho. Mas esse biotipo veio da minha família, especialmente do meu pai. Meu pai completou 90 anos a semana passada, estava programado ir lá celebrar, foi cancelado tudo. Mas eu sou muito parecido com meu pai. Mas é interessante, não só esse biotipo, mas quem me deu o meu nome, meu sobrenome, foi minha família. Olha como que a família é importante. A família me colocou num extrato social. É a família que me lançou na sociedade. A família formou meu caráter, os meus valores. Meu código de conduta veio da minha família, é o chamada educação de berço. Que educação você está dando para os seus filhos? Como é que você está formando os seus filhos? É interessante, eu estava fazendo uma pesquisa e descobri no site chamado Só Escola, uma relação, um banner que faz uma comparação entre família e escola. Diz que família educa
e escola ensina. Família educa, a escola ensina. E lá diz o seguinte: em casa a criança aprende a dizer bom dia, boa tarde, desculpa, com licença, por favor, obrigado. Isso aprende com você em casa. É em casa que se aprende a não falar de boca cheia. É em casa que se aprende a ser limpo. Em casa que se aprende a não jogar lixo no chão. A ser organizado, aprende em casa. A cuidar das suas coisas, se aprende em casa. Não mexer nas coisas dos outros. A ter limites, isso se aprende em casa. Eu vejo crianças sem limites. Onde aprenderam isso? Em casa. Em casa também que se aprende a ser honesto. Em casa que se aprende a ser pontual. Em casa que se aprende a não xingar. Em casa, na família, que se aprende a ser solidário. A respeitar os amigos. A respeitar os mais velhos. A respeitar os professores. Onde se aprende isso? Em casa, na família. Agora, na escola, a escola vai educar, vai ensinar. A escola vai ensinar matemática, português, história, geografia, inglês, educação física e vai dar uns toquezinhos nessas coisas que se aprende em casa também. Vê como que a família é importante. Você percebe como que você, como família, tem uma influência tremenda na sociedade. Eu me preocupo quando vejo pais, adultos rindo, quando uma criança pequena faz uma coisa errada. Ah, como é triste isso. Uma criança fez uma coisa errada, que sabe que está errada, e o adulto fica rindo, os pais ficam rindo. Sabe que você está ensinando? Que quando ela crescer, se ela fizer coisas erradas, as pessoas vão rir. Não, as pessoas não vão rir. A sociedade vai cobrar dela se ela fizer uma coisa errada. Nós vemos pais que atendem todas as birras das crianças. A criança quer uma coisa, esperneia, chora, grita. E os pais, então, para acalmar, atende suas necessidades, atende seus desejos. Sabe que você está ensinando a seu filho quando você faz isso? Que quando eles crescerem, eles vão poder alcançar o que bem entender, não importa limites. Não, a sociedade vai prendê-lo. A sociedade vai dizer, você não pode viver entre nós porque não pode fazer o que você quer. Percebe como a família é importante? Mas tem um outro lado. Eu fico triste quando vejo pais, mães, pai, mãe, dizendo para a criança, você é burra. Você não sabe nada. Sabe o que você está dizendo? Com a autoridade que você tem sobre a criança, que ela realmente não sabe nada, e ela vai crescer dizendo, eu não sei nada, nunca vou aprender nada, porque você colocou isso na cabeça dela. Percebe como a família é importante? Você dá valor à família. O ser humano foi criado para viver em grupo. O ser humano é social. O ser humano é o único animal que precisa de outro ser humano para aprender a ser humano. Você pega um gatinho, tira da ninhada, coloca sozinho, leva para um lugar e deixa ele desenvolver-se sozinho. Ele vai continuar sendo gato, ele vai miar como gato, ele vai comer como gato, ele vai andar como gato, ele vai se comportar como gato. Ele não precisa do exemplo de outro gato para fazer isso. Agora, o ser humano não. O ser humano, para falar, ele precisa ouvir outro ser humano falar. Para usar as mãos, comer com o garfo, ele precisa que alguém lhe ensine. Até para andar, o ser humano precisa de outro ser humano para ensinar. E onde ele começa a aprender tudo isto? Ele começa a aprender na família, o primeiro lugar social dele. O ser humano não foi feito para viver sozinho, solidão. Uma universidade nos Estados Unidos fez uma pesquisa com mais ou menos 3 milhões de pessoas abaixo de 65 anos.
E constatou o seguinte, e descobriram que viver isolado do mundo, sem contato com ninguém, aumenta em até 32% o risco de morrer prematuramente. O estudo diz o seguinte, que isso corresponde a alguém que fuma 15 cigarros por dia. O ser humano não foi feito para viver sozinho. Tem exceções. Tem os celibatários. Jesus falou sobre isso, o apóstolo Paulo falou sobre isso também. Diz que alguns não têm o dom para casar. Olha o que Jesus disse, está lá em Mateus, capítulo 19, versículo 9 a 11, diz assim: portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Os discípulos de Jesus disseram: se esta é a situação entre o homem e sua esposa, então é melhor não casar. Jesus respondeu: este ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus o tem dado. Ou seja, viver sem casar é um dom que Deus dá para alguns, não é para todos. E Paulo era um deles. Paulo escrevendo lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 7 e 8, ele diz o seguinte: gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Percebe? Ele era um solteiro. Eu acho um solteirão. Mas isso é um dom. É um dom que Deus dá. Eu friso isso, cito isso aqui porque, como já disse, os que vivem sozinhos, solteiros, são uma família também. Geralmente eles têm um grupo social que eles participam. Mas eu acho interessante, eu quero fazer um parênteses aqui, no versículo 9 de 1 Coríntios capítulo 7. Olha o que Paulo diz: mas se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que viver queimando de desejo. Então você, solteiro, que vive aí tendo relações sexuais com um com o outro, não casou, a Bíblia recomenda: case, você não foi feito para viver sem casamento. E percebe, aqui a Bíblia está dando um princípio: sexo é para o casamento, sexo é para ser realizado no casamento. E se você não consegue se conter, ele diz: case. O que eu estou querendo enfatizar, a importância da família. Interessante, lá no livro de Gênesis, quando Deus criou o homem, Deus estava criando tudo, criou a natureza, chegou o momento de criar o homem. E Deus olhou que havia criado macho e fêmea, e olhou, só tinha o homem. E lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz o seguinte: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Não é bom que o homem esteja só. Ele precisa de ter alguém que auxilie, que corresponda, que seja como ele. Alguém que ele possa se comunicar, alguém que possa lhe ajudar. Interessante, quando Deus estava criando e criou o homem, então, ele viu que precisava de alguém. E Deus estava dando uma missão para o homem. Eu quero ler Gênesis, o capítulo 1, versículo 27 e 28, que diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Você quer saber por que você está nesse mundo? Algumas pessoas perguntam: por que Deus me criou? Por que eu estou neste mundo? Aqui está a resposta. Você está no mundo para cumprir 3 coisas.
A primeira coisa é se relacionar com Deus. Deus, quando fez você à imagem e semelhança dele. Diferente dos outros animais. Quando a Bíblia usa essa linguagem, imagem e semelhança, quer dizer que Deus quer se relacionar com você, quer conversar com você. A Bíblia diz que antes do homem pecar, diz que Deus andava ali pelo jardim do Éden. E Deus conversava com o homem, caminhava com o homem. O pecado é que tirou isso. Deus nos criou para ter essa relação. E só o ser humano pode fazer isso. Então, nós fomos criados para nos relacionar com Deus. Se você deixar Deus fora da sua vida, vai ter um vazio dentro de você. Você precisa de Deus, que você foi criado com esse objetivo. Mas Deus criou um segundo objetivo. Deus nos criou para perpetuar a espécie. Por isso que o texto diz que Deus os abençoou, lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Ou seja, Deus queria que aquele casal se multiplicasse e povoasse a terra, chegasse a bilhões, como nós temos hoje. Percebe? A nossa missão é procriar, é perpetuar a espécie, é gerar filhos. Mas interessante, Deus fez isso, Ele criou a mulher, e Deus fez uma cerimônia de casamento ali, e disse, agora vocês formam uma família, e vocês vão gerar filhos, vão educá-los, vão prepará-los para a vida. Quando chegou essa etapa na vida de Adão e Eva, eles já tinham pecado, aí criou um monte de problema. Mas percebe, Deus criou o homem para perpetuar a espécie. Mas tem uma terceira coisa, uma terceira missão nossa. Faz parte, vamos dizer assim, da nossa missão. É cuidar da criação, criar da natureza, do que Deus fez. O texto diz, enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Percebe? Aqui Deus estava instituindo o quê? O trabalho. Dia 1º agora de maio, celebramos o dia do trabalho. E o trabalho foi inventado por Deus antes do homem pecar. Ou seja, o homem está neste mundo para cumprir 3 coisas. Se relacionar com Deus, em família, gerar filhos e educá-lo, preparar a geração seguinte, e também trabalhar cuidando da natureza. Essa é a nossa missão. Como seres humanos, nós temos que fazer isso. E é interessante, aqui nós vemos a igreja que se dá suporte para que o homem se relacione com Deus. A família para perpetuar a espécie. E o trabalho para cuidar do que Deus criou. 3 instituições. Interessantes, instituições coletivas. Não é individual. Deus, quando nos criou, Ele disse, vocês não podem viver sozinhos. A família é a base. Eu gosto muito do texto do sábio, que alguns dizem que foi Salomão que escreveu, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 9 a 12, diz o seguinte, eu vou fazer a leitura. É melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eu vejo nesse texto aqui, o autor, o sábio, falando de casal, porque dormir junto, para que ser, é um casal, não é? Então ele diz aqui que é melhor serem 2, porque 2 vão ser 2 provedores, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. É a realidade das famílias hoje. O marido e a esposa estão trabalhando. Ele diz que é melhor ser 2, porque se um cair, o outro vai levantar. Aí a gente fala de amigo. Percebe? Os cônjuges têm que ser amigo um do outro. Se sua esposa cair, estende a mão, levante-a. Se seu esposo cair, estende a mão para ele, ajude a levantar. Ele diz que é melhor ser 2, porque
Um aquece o outro, é toque, é o aconchego, é o esposo e a esposa tendo suas relações sexuais, se tocando, se abraçando, se beijando e se aquecendo. Isso é melhor serem dois, porque um defende o outro. Se seu esposo for atacado, você vai defender. Se sua esposa for atacada, você vai defendê-la. Por isso que é melhor ser dois. Família é isso. É interessante, ele vem falando de dois, né? Mas ele termina o texto falando de três. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Que aqui ele está dizendo que o terceiro elemento na família é Deus. É Deus que vai sustentar. Proteja a sua família, porque ela vem de Deus. Agora, proteja bem antes de formar a sua família. Domingo que vem eu vou pregar sobre isso. Domingo que vem eu vou falar sobre escolha bem sua família. Mas eu escolho minha família? Sim, domingo nós vamos ver sobre isso. Sua família é muito importante. Viva bem com sua família. Eu vou pregar isso no terceiro domingo, no dia 17. Sua família é importante porque ela está formando a geração seguinte, está educando seus filhos, os filhos da geração seguinte. Eu vou pregar isso no 4º domingo. Sua família é muito importante, porque um dia você vai ser idoso. Será que seus filhos vão cuidar de você? Como você cuida dos seus filhos cuidarão de você. Eu vou pregar sobre isso na última mensagem, no último domingo de maio. Não despreze o que Deus valorizou, tá? Deus valorizou a família e você não pode desprezar. Proteja a sua família. A sua família hoje está protegendo você. E você tem que fazer o seu papel de proteger sua família, porque ela é muito, mas muito importante. Que Deus abençoe. Amém. Eu quero terminar orando. Quero convidar você para domingo que vem estar de volta aqui. Mas vamos orar ao Senhor. Vamos pedir que Deus abençoe a sua família. Ore por sua família. Ore pelas famílias da igreja. Neste momento nós temos várias famílias reunidas. A igreja está reunida virtualmente nos lares, sendo protegido do coronavírus. Por favor, proteja a sua família também. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor morreu na cruz em nosso lugar. E nós podemos ter essa relação com o Senhor hoje, com Deus. O Senhor nos conectou com o Pai. Ó Deus, obrigado porque nós temos o Senhor para nos proteger e guardar. Vivemos tempos difíceis, Senhor. Mas, Senhor, as famílias estão reunidas. Eu queria pedir ao Senhor, proteja as famílias. Proteja as famílias desse inimigo pequeno, desse vírus que está atacando. Mas proteja a família também, Senhor, do pecado que às vezes entra nela. Proteja a família também, Senhor, dos inimigos internos. Muitos membros da família às vezes estão destruindo a família. Ó Deus, conscientize-os, ajude-os. Cuide das famílias, Senhor. E, Senhor, abençoe cada um. E dê uma semana de bênção para todos. E agora, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com estas famílias, com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém e amém.